Obrigado. Pode. Se vocês não se importarem, eu vou ficar no deslocamento. Bom, vamos lá. Primeiro, bom dia a todos. Obrigado pela presença. Bom dia às famílias em casa que nos assistem, né? Porque durante a semana a gente sabe, por vezes é bem complicado se organizar para estar aqui, mas é importante a gente conversar um pouquinho sobre essas propostas de viagem que a gente consegue retomar no ano de 2023. Né? Muitos de vocês já tiveram experiências aqui no Santo Américo em anos anteriores, né? Dessas saídas, dessas viagens, e eu queria só fazer uma breve explicação para vocês de uma mudança, né, que fizemos este ano, pensando justamente nas famílias e nas crianças, certo? O ano de 2022, nós não só tivemos que fazer todo um processo de readaptação deles à escola, como também a equipe pedagógica trabalhou, né, para que a gente pudesse retomar essas viagens. O que isso quer dizer? Né? Professores, coordenação e orientação trabalharam para conectar essas viagens aos nossos planejamentos, para que tenha uma conexão palpável e prática com o conteúdo que está sendo ministrado em sala de aula, para que não seja uma viagem simplesmente pelo lazer, tá certo? Então, os professores, né, e o professor Lage, junto com o professor Arno e o professor Cristiano no ensino médio, né, e os coordenadores Priscila e Danilo, estiveram à frente dessa organização curricular para que a gente pudesse chegar nesse produto final agora. E nesse percurso, a gente abriu conversa com várias empresas, né, justamente para que a gente pudesse comparar serviço e principalmente preço, né, para que fosse um processo benéfico nas duas vertentes para as famílias. E chegamos a alguns denominadores, né, como, por exemplo, hoje a empresa, né, a Trilha, que vai falar com vocês um pouquinho sobre a proposta, tá certo? Então, só essa breve explicação para vocês. E a nossa ideia, ao final desse ano, é comunicar com mais antecedência, se possível até dezembro, né, todas as viagens que vão acontecer em 2024, para que no começo do ano de 2024 a gente já faça as reuniões. Tá certo? É com essa programação que a gente está trabalhando para esse ano. Tá certo? Bom, na sequência vai falar você, Priscila. Então, desejo a todos uma excelente reunião. Reitero aqui a minha total disponibilidade para conversar e para ouvi-los, tá certo? Infelizmente eu não vou conseguir ficar até o final, vou ficar um percurso, vou ter que me ausentar, mas sigo à disposição para a gente poder conversar sempre que possível, tá bom? Uma boa reunião e fiquem com Deus. Bom dia, como vão? Muito bom vê-los por aqui. Bom dia aos pais que estão nos assistindo em casa e não puderam estar. Com muita alegria que nós retomamos os nossos trabalhos com as viagens de estudo do meio. Como o Rodrigo mesmo disse, né, as viagens são extremamente importantes dentro desse percurso pedagógico. O Lage, o professor Fábio Lage, já vai explicar um pouquinho, né, do projeto, de como esse percurso vai ser feito com os meninos. Como o Rodrigo disse, né, não é uma viagem apenas de turismo, né, viagem de turismo, muitos já devem ter ido a Brasília e já conheçam, né, Brasília, mas esse olhar da viagem de estudo do meio é um olhar completamente diferente, né? É importante porque quando a gente pensa em viagem de estudo do meio, muitas vezes a gente pensa em como nós fazíamos as viagens de estudo do meio na nossa época de escola. Muita coisa mudou, né? O trabalho de estudo do meio começa na sala de aula, com as atividades pré-campo. Os meninos já estão com a equipe dos professores, né, com as disciplinas que estão envolvidas nesse trabalho, já começaram a fazer as atividades de pré-campo. Atividades de pré-campo que preparam os meninos para a viagem, as atividades de campo, né, em que eles estarão lá para fazer todas as observações pedidas pelos professores. Então, existe um caderno de campo com várias atividades, eles vão levar esse caderno de campo para lá, né? Nesse caderno de campo, eles farão várias observações, várias anotações, e tem todas as atividades pós-campo, quando eles chegarem aqui, qual é o produto que cada uma dessas disciplinas, ou essas disciplinas juntas, irão pedir para os meninos. Tá? Então, existe todo um processo que já começou, né? E cada uma dessas etapas, tanto pré, quanto campo, quanto pós-campo, cada uma está sendo avaliada pelo grupo de professores.
O professor Laje hoje está representando, né, o grupo de professores. Este ano, né, quem ajudou a equipe docente a organizar as viagens de estudo do meio foi o professor Arno, que hoje, né, como o Rodrigo disse, está numa saída pedagógica com o ensino médio, por isso ele não está aqui hoje. No final, tem o e-mail do Arno, caso vocês tenham alguma dúvida em relação a toda a parte pedagógica da viagem. Então, eu vou chamar o professor Fábio Laje para explicar um pouquinho como vai ser esse processo todo, como já está sendo esse processo todo. Adiantar, né, que 5 professores nossos acompanharão o grupo do 9º ano, é um grupo de mais de 100 alunos, né, então o professor Fábio vai com eles, o Tiago, orientador de convivência, também viajará com eles, os outros 3 professores, eu estou aguardando a confirmação, porque tem compromissos pessoais, familiares, então eu estou aguardando a confirmação desses professores para divulgar o nome de todos que vão acompanhá-los. Tudo bem? Eu fico à disposição para qualquer dúvida que surgir após a reunião, por meio do aplicativo, e o Laje vai explicar um pouquinho para vocês a proposta pedagógica do estudo do meio. Obrigada. Quero desejar um bom dia para os pais que estão aqui no auditório, os que não puderam estar e no online acompanham a nossa transmissão. A minha parte, na verdade, é uma parte um pouco conceitual. Vou tentar não me estender muito, porque acho que a grande parte das dúvidas e perguntas é a respeito da viagem em si, da logística, do hotel e assim por diante. Então, eu vou deixar uma boa parte para o pessoal da trilha explicar. Mas eu quero, antes de mais nada, justificar a ausência do professor Arno. A professora Priscila e o professor Rodrigo já adiantaram. O Arno, ele é o professor responsável pela organização dos estudos do meio. Eu sou professor de História do 9º ano e orientador de Ciências Humanas do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio. Então, eu sou a pessoa que analisa todos os estudos do meio, mas é o Arno que cuidou da parte pedagógica, da parte prática, sempre alinhado com o orientador de área. Como ele não pôde estar na saída pedagógica, a Priscila pediu para que eu pudesse apresentar uma parte mais conceitual do que é o estudo do meio, por que Brasília, de que jeito Brasília e a Chapada dialogam com nossos planejamentos. A ideia é englobar a maior parte de disciplinas possível, portanto, o estudo do meio, ele é um objeto, uma metodologia que permite não apenas integrar o estudo conceitual com a prática, com a vivência em si, mas também a prática interdisciplinar. E a nossa legislação, ela prima por essa prática mais interdisciplinar, quanto mais abrangente o estudo do meio, melhor do ponto de vista da aprendizagem significativa, mas também do cumprimento de questões de legislação, da BNCC. Então, eu vou começar a justificar por que Brasília e por que Chapada dos Veadeiros. Brasília é o centro de poder do Brasil. E em História, no 9º ano, o grande tema de discussão é a República Brasileira. E como Brasília é o nosso centro de poder, dialoga diretamente com o planejamento, tanto de história como da disciplina de atualidades, que também fala sobre essas questões de divisão dos poderes, da importância dos alunos entenderem o sistema de freios, de contrapesos e assim por diante. Então, dialoga com as nossas disciplinas de humanas. E a Chapada dos Veadeiros dialoga diretamente com a área de biologia, de química, de geografia, que vai fazer, as 3 áreas vão coletar materiais para que os alunos possam depois retomar isso em sala de aula. Então, eu vou, além dessa explicação, não sei se ficou claro para todos os pais, a viagem acontecerá entre o dia 8 e o dia 12 de maio, é uma semana que os alunos estarão em viagem, alguns dias em Brasília, outros dias na Chapada. Bom, o que nós entendemos como estudo do meio? Nós temos 3 eixos estruturantes para entender e aplicar o estudo do meio. O primeiro é que ele é uma prática pedagógica voltada à investigação da realidade. Não que a sala de aula não seja investigativa,
ela é investigativa e ela é investigativa da realidade. Mas só o estudo do meio permite conectar a prática e a teoria. Porque uma coisa é a geração que está chegando para o 9º ano, olhar fotos de Brasília e da estrutura de poder sem conectar com essa estrutura. Outra é a vivência em si da Praça dos Três Poderes, da equidistância entre elas, de todo um plano piloto elaborado. Só que para que possa ter uma interação e uma investigação da realidade, existe um método a ser seguido, porque o estudo do meio, ele é uma metodologia de ensino. E como ele é uma metodologia de ensino, ele tem alguns passos, algumas metodologias. O primeiro é o levantamento de hipóteses, que é o que a Priscila chamou, na apresentação dela, de pré-campo. É a parte inicial da viagem, já iniciada em sala de aula. É o momento em que os alunos vão em aulas diferenciadas, orientadas pelos professores, fazer as pesquisas necessárias para a observação em campo. Então, o que é a estrutura de Brasília, o que foi o plano piloto, o concurso que foi aberto na década de 50 para que esse plano piloto fosse aprovado, a integração desse projeto com um projeto modernista que até então existia no Brasil. É toda uma parte pré-viagem. Aí vem a viagem, que é a observação, a coleta, o registro e a tabulação dos dados. É a prática da viagem. É a coleta de dados em loco. Nos 5 dias que eles ficarão ali, é essa a nossa preocupação, que eles vivenciem. A primeira, são 2 perguntas que eles sempre fazem quando a gente fala da viagem do estudo do meio. Primeiro, quais são os professores que vão com eles? O segundo, quem vai ficar com quem nos quartos? Mas aí a gente começa a trabalhar, a gente enfatiza que não é só uma viagem de lazer, é também uma viagem investigativa, apesar de ter um momento de interação, claro, porque são vários dias que eles estarão juntos, então sem o mínimo de interação, a viagem perde também o seu sentido. Mas é o momento em que eles vão significar aquilo que eles aprenderam e coletaram durante as aulas antes da viagem. E após a viagem, e a viagem não para ali, no dia 12 de maio, quando eles voltam, a gente ainda fica várias aulas retomando essa viagem com eles e significando ainda mais com a problematização, a análise e síntese dos dados e a comunicação dos resultados até chegar num projeto final, numa apresentação que eles fazem dessa viagem em si. Então vejam que a viagem começa bem antes de maio, e termina muito depois de maio. É um processo longo de preparação, e é isso que a gente entende como estudo do meio. Então, essa é o primeiro eixo estruturante. Ela é uma investigação da realidade e ela permite a interação e a percepção em loco daquilo que é discutido em sala de aula. Mas, além disso, e sobretudo, ela é uma metodologia que fortalece a abordagem integrada, aquilo que nós, professores, chamamos de interdisciplinaridade. Nessa viagem do 9º ano desse ano, nós conseguimos, por meio do projeto de Brasília e da Chapada dos Veadeiros, englobar 10 disciplinas que estão integralmente envolvidas no projeto da viagem. Nós temos a disciplina de arte, biologia, espanhol, geografia, história, inglês, língua portuguesa, matemática, música e química. Então, a gente optou por conectar a viagem de Brasília e Chapada por conta dessa interdisciplinaridade, significando a viagem em várias disciplinas diferentes. Então, nós temos a investigação da realidade, uma abordagem integrada interdisciplinar, mas, claro, como eu comecei a minha fala dizendo, conectando também com a exigência da legislação. A Base Nacional Comum Curricular, que é a nossa legislação base, ela também prima pela integração dos conhecimentos e o conhecimento in loco. Ela é estruturada em algumas competências gerais.
E para o nosso estudo do meio, nós selecionamos em especial, como a título de exemplo, para conectar e mostrar que nós temos um propósito, e esse propósito está coerente com a nossa legislação, nós separamos a competência geral da educação básica 1. Existem algumas competências da BNCC para serem cumpridas legalmente, que diz valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, é um projeto que integra a teoria, a prática, mas também o cumprimento de uma legislação que nós precisamos seguir. Como é um método de ensino, como é um método pedagógico, ele tem algumas etapas a serem cumpridas, que a Priscila já adiantou, mas é aqui que eu vou detalhar para vocês. Como são etapas, essa viagem ela começa antes, no chamado pré-campo. O pré-campo é aquele momento de pesquisas iniciais, de contato inicial com a proposta da viagem. O campo em si, que é a viagem e a coleta dos dados e a retomada disso naquilo que nós chamamos de pós-campo. São 10 disciplinas, todas elas estão envolvidas tanto no pré-campo, como no campo e o pós-campo. Ficará muito extenso se eu explicar cada uma dessas disciplinas e acho que não é o propósito do nosso encontro. Mas, para título de exemplo e para simplificar e exemplificar realmente a integração dessas disciplinas, nós colocamos aqui os planejamentos e as propostas de trabalho de cada uma dessas disciplinas para mostrar que existe um método a ser seguido, existe uma proposta de significação e significativa para os alunos. Então, no pré-campo, existe a preocupação da história em analisar o plano piloto de Brasília, o projeto inicial, e se esse projeto foi realmente construído e colocado em prática, e se ele foi alterado em algum momento. A elaboração, na parte de português, de um mapa mental sobre o projeto e o conhecimento de Brasília como um todo. A parte de línguas, inglês e espanhol, ficará com a contextualização cultural na visita às embaixadas. As professoras de inglês e de espanhol, elas participam do projeto integrando o conhecimento das suas línguas com as relações exteriores do Brasil. Então, a gente pediu para o pessoal da trilha para que eles pudessem entrar em contato com embaixadas de língua inglesa, de língua espanhola, para que os alunos possam, inclusive, exercitar o aprendizado da língua que eles fazem em sala de aula, e depois eles vão mostrar para vocês quais são essas embaixadas, se estão confirmadas, se não estão. A leitura e interpretação de textos e características naturais e a unidade de conservação na área de ciências da natureza e geografia, que é bem voltado para a análise da Chapada dos Veadeiros e a análise da concepção de Brasília sob os aspectos artísticos e arquitetônicos. O pessoal de artes e de música vão trabalhar muito a parte do modernismo brasileiro, porque Brasília se conecta muito com a época do modernismo, com a bossa nova, com o projeto do Niemeyer e assim por diante. Então, há uma interdisciplinaridade nesse sentido. O trabalho de campo em si é o momento em que eles vão aplicar todo o conhecimento do pré-campo justamente na análise dos objetos, tanto de Brasília como da Chapada, e no retorno da viagem, que é o produto final, nós temos dois produtos diferentes de acordo com as disciplinas e as propostas de trabalho de cada uma dessas disciplinas. O primeiro produto, se eu passar para cá, será que atrapalha o pessoal que está no online? Então tá. O produto final, ele é interdisciplinar necessariamente, só que a gente não consegue englobar todas as disciplinas no mesmo produto final.
Então, serão 2 produtos, a princípio, que englobam uma parte dessas disciplinas. O primeiro é a produção e exposição de um ensaio fotográfico. Eles vão fazer coletas de imagens e vão se dedicar a essa coleta para fazer um mosaico, que a proposta é apresentar esse produto, inclusive, no momento da festa da família, aqui do colégio, e o outro produto, que é a elaboração de um modelo de uma cidade mais sustentável. Quando Brasília foi... E aí é a problemática que a história vai trabalhar bastante. Quando Brasília foi projetada, foi pensada, ela foi pensada como uma cidade inclusiva. Mas a prática dela não se mostrou tão inclusiva e tão de fácil acesso para todas as pessoas que vivem ali. Então, a ideia é que eles percebam essa diferença entre o imaginário, entre a proposta e a prática, e imaginar como seria uma cidade mais sustentável e mais inclusiva, com um projeto que englobe história, geografia, atualidades, matemática e assim por diante. Então, essa é a proposta geral que nós entendemos como estudo do meio. Tanto no pré-campo, como no campo e o pós-campo, nós teremos atividades processuais. Então, os alunos... Vocês estavam tirando foto? Desculpa. Podem tirar. Acho que você vai mandar por e-mail depois. A Priscila vai mandar para vocês depois da apresentação por e-mail. Sim. Eu vou mandar por aplicativo a sua, a da trilha, e todas as outras informações que precisam ser encaminhadas para casa. Certo. Os alunos, eles estão sendo avaliados desde o pré-campo. É uma avaliação processual. Isso quer dizer que não vai chegar um momento do semestre e que eles vão apresentar um projeto e esse projeto vai ter a nota do estudo do meio. É um projeto que tem as atividades de pré-campo, do campo e do pós-campo, já contando como processo avaliativo, que é a metodologia que nós entendemos como a mais significativa, para que eles possam entender o propósito sendo avaliado constantemente e alterar algumas rotas que talvez não tenham sido benéficas para o aprendizado deles. Eventualmente, os alunos que não puderem participar do estudo do meio e ficarão aqui no colégio, também teremos atividades a esses alunos, interligadas ao estudo do meio, mas vai perder, claro, o sentido da prática, do contato com o estudo, mas não o aprendizado em si. Então, teremos atividades tanto de pré-campo como de campo e pós-campo, mas para os alunos que ficarem aqui será uma parte mais do colégio. É importante frisar que dos outros anos foram poucos os alunos que ficaram por questões muito específicas, geralmente questões de saúde, porque toda essa experiência, né, principalmente a experiência em campo, é muito importante, né? Então, quem fica aqui tem atividades que são adaptadas, né? Elas nunca substituem de fato o que eles vivenciam lá, né? Sem contar a questão socioemocional que está sendo desenvolvida com os meninos também nessa viagem, né? Eu e o professor Lágio, nós sempre viajamos com os grupos dos nonos anos e nós percebemos o salto, né, que eles fazem depois da viagem em relação à convivência, né, em relação à forma como eles estreitam as relações com os professores, né, entre eles, como eles se enxergam dentro do grupo, longe de vocês, né? Então, para a gente é muito importante também essa convivência com eles fora da sala de aula, tá? Então, essas notas vão ser divididas, né, entre as avaliações, principalmente na V3, que é a formativa processual, que eles fazem duplas, grupos. Então, é importante que todos participem da viagem. Okay. Eu vou deixar aqui projetado o e-mail do professor Arno, caso alguém precise de uma informação mais detalhada sobre o pedagógico, pode entrar em contato com ele, comigo também, e ficamos à disposição. Um bom dia e obrigado pela atenção. Obrigada, Lati. Claro, claro. Ixi, já tiraram. Luizinho, você volta à apresentação, porque acho que ela quer tirar uma foto. Vou chamar a Rosa, que é a responsável pela Trilha Educação, né, que é a empresa
que vai viabilizar a viagem a Brasília e a Chapada dos Veadeiros. A Rosa e a equipe da trilha vão explicar para vocês um pouco da logística, né? Tirar as dúvidas em relação a onde os meninos vão ficar, o que eles vão fazer nesses 5 dias, né? Qual vai ser o roteiro, e todas as dúvidas específicas da viagem, ok? Obrigada, Rosa. Bom dia a todos. Eu sou a Rosa, eu sou a diretora pedagógica da Trilha Educação, né? A Trilha está no mercado há 18 anos e nós fazemos parte do grupo CI, que é a Central de Intercâmbios, né? Então, nós temos a localização em 2 cidades, a matriz que é em Campinas, e há 3 anos também estamos aqui, né, juntamente com a CI, ok? A trilha, como já disse o próprio nome, Trilha Educação, né? O nosso foco, por eu ser pedagoga e psicopedagoga, trabalhei muitos anos em colégio confessional católico, então eu trago uma bagagem educacional e fiz questão que a empresa tivesse profissionais graduados em educação. Então, esse é o nosso grande diferencial. Então, tanto os profissionais que trabalham interno na empresa, responsáveis por toda a parte operacional, todos os agendamentos para que a viagem se concretize, são graduados em educação. E temos também os profissionais em campo, que também são graduados em educação. Então, são os coordenadores, monitores, os próprios educadores. Então, por exemplo, hoje comigo nós temos o Eduardo Pim, que é historiador. O Eduardo está desde então a fundação da empresa ao meu lado. Ele é historiador e, com o passar do tempo, eu senti necessidade que ele também fizesse parte do interno da empresa, né? Me ajudando no desenvolvimento de todos os projetos pedagógicos junto aos colégios, tá? E o Tuca, que é o Eduardo Ramos, é responsável pela contratação dos monitores, né? Ele faz todas as logísticas das viagens e contrata os monitores para cada destino, né? De acordo com o perfil de cada colégio e de cada faixa etária, né? Daquela viagem, tá? O PIN, eu não cheguei a comentar que ele também prepara todos os educadores para que eles tenham a mesma linguagem. Depois eles vão falar aí um pouquinho da parte deles aí na função com as viagens, ok? E então, essa seria um pouquinho aí a história da empresa, tá? Qualquer dúvida, eu me coloco à disposição, né? E gostaria de ressaltar que é um privilégio muito grande a gente ter sido selecionado para realizar as viagens, né? Ano passado nós iniciamos aqui no colégio com algumas viagens pedagógicas de um dia, e esse ano estamos iniciando com as pernoites, né? Eu sempre falo que quando a gente entra num colégio que tem a cultura pedagógica, faz uma diferença muito grande, né, concretizar esses projetos, né? E o colégio aqui é muito sério no compromisso com as viagens, né? Prova aí toda a explicação que o professor aí realizou, né, da grandiosidade dessa viagem, né? E fora também as habilidades emocionais que os filhos de vocês podem trabalhar na viagem, né? Não tem como numa viagem dessa não se trabalhar a autoestima, a autoconfiança, a resolução dos problemas, a própria independência, né? Então, assim, é um privilégio muito grande eles poderem participar dessa viagem. E qualquer dúvida, eu estou à disposição, tenho o meu contato, ou através do colégio, ou direto, ok? Fiquem à vontade. Vou passar para o PIN, ele vai falar aí um pouquinho da função dele e um pouquinho do dia a dia da viagem. Pessoal, bom dia a todos, a todas, tudo bem? Como o professor explanou, né, perfeitamente, e a Rosa também falou, o Estudo de Meio é uma construção, ele tem a finalidade pedagógica, e é essa parte que eu faço, né? O Estudo de Meio ele é preparado também pela agência com muita antecedência, então nós estamos providenciando tudo para que a viagem tenha segurança, seja um sucesso, contemple também
as possibilidades e as exigências do colégio para questões pedagógicas. Eu cuido dessa parte. Então, todos os profissionais, sejam educadores da nossa empresa, como quem vai recebê-los nos atrativos e nos equipamentos, serão orientados. Então, eu faço essa ponte: escola, atendimento, para que no dia da viagem toda essa metodologia de trabalho seja atendida nos conteúdos aplicados. Então, eu vou apresentar um pouquinho o roteiro para vocês, mas eu vou apresentar do ponto de vista por que visita e para quê, o que a gente faz lá, tá? Depois o Tuca vai falar toda essa questão da logística, segurança. Então, está programado, deixa eu voltar para o primeiro dia, isso. A nossa saída de Congonhas, né? Essa é a previsão. Um lanche na praça de alimentação do aeroporto, é um consumo por conta do aluno. Todas as demais refeições que não seja essa do aeroporto, café da manhã, almoço e jantar, todas incluídas no pacote, tá? Mas do ponto de vista pedagógico, o nosso setor das embaixadas, que a gente ainda está em contato com essas embaixadas, né, que foram as apontadas pelo colégio. Então, esse primeiro dia a gente vai dedicar a visita das embaixadas para essa vivência cultural em idioma estrangeiro, cultural, né, de culturas distintas. Então, essa é a ideia. Passar por todo o setor, né? Tem 2 setores, o sul e o norte. A ideia é que eles passem em tour pelo ônibus pelos 2, comparada em 2 embaixadas. Tá? Aí, no segundo dia, nós temos a continuidade. O Congresso Nacional, neste momento, por conta do atentado de janeiro, ele não está permitido, ele está funcionando, né, no espaço, no próprio prédio, né, que é bicameral, ali é Senado e Câmara, mas não está permitindo nem nas galerias e nem a visitação ao prédio histórico, né? Mas essa situação, até a viagem se mudar, nós estamos monitorando isso, tá? Então, toda essa questão da relação entre os poderes, do trâmite das leis, a gente vai executar, fazendo a visita externa e na Praça dos Três Poderes, né? Como é a relação entre os poderes, como eles se relacionam, como eles se organizam. Opa. Mas, principalmente, a questão tramitação das leis, né? Como isso funciona, onde vai, quais são as leis orgânicas, quais são as leis federais e tudo mais. A Praça dos Poderes, então, vai ter essa atribuição. O espaço Lúcio Costa, para a gente falar um pouquinho do planejamento, né? Tanto do urbanismo quanto da arquitetura. Tem uma maquete maravilhosa, eles conseguem ver todo o plano piloto, o eixo monumental. Então, ela é de suma importância para a ideia do projeto, que, né, é por isso que a gente fala que Brasília é utópica, né? O que se queria e o que se tem, né? Então, ali eles conseguem perceber bem. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, no estudo de meio desse é importante eles terem contato com o judiciário, né? Com o modo operandi do judiciário. Normalmente, nessas visitas a Brasília, é claro que é o STF que a gente busca. Esse, então, piorou, porque esse não está funcionando nem no prédio, né? As sessões estão acontecendo no anexo e não está tendo visitação também. Então, esse possivelmente a gente não consiga até a data de viagem visitar. Mas nós substituímos por um tribunal que tem visitação, tem um programa de visitação para escolares. Então, tem o Museu da Eleição, né, do processo, importante também que eles entendam como se organiza o sistema eleitoral brasileiro. Então, essa é a proposta. Tá? E nele também é possível que eles vejam uma sessão. Se nós estivermos lá na sorte no dia de uma sessão, eles também vão poder assistir da galeria. Tá? Museu da Memória Candanga atende essa parte dos que não foram atendidos, né? Os que não foram incluídos no projeto. Os que construíram Brasília. Se pensou em todo mundo, né? Uma cidade mais igual, uma cidade mais humana, mais inclusiva, mas aí vai gerar as regiões administrativas que nós chamamos, né, de cidades satélites, né, que estão no Distrito Federal, mas que não atendem a nenhum daqueles propósitos, né? Pensados pelo Niemeyer e pensados pelo Lúcio Costa. A superquadra, nós vamos visitar aquela superquadra 308, que é uma superquadra modelo, né? 4 quadras formam uma superquadra.
E dentro da ideia do Lúcio Costa, é a unidade de vizinhança, né? A autossuficiência. Cada quadra teria todo as estruturas urbanas necessárias para aquela comunidade que vivesse ali. Então, a gente vai ver uma quadra modelo e comparar com quase todas que não foi aplicado como o Lúcio pensou. Tá? O Itamaraty é como o Brasil projeta a sua imagem para o exterior, né? Como o Brasil quer ser enxergado, né? Que ideia ele quer projetar? Lá eles vão ter muito contato com obras de arte, de artistas modernistas. É uma visita muito interessante que eles percebem que o Serviço Consular Brasileiro tem banquete todo dia, gente. Tem evento todo dia. Lá, possivelmente eles vão ver essa parte da preparação de um evento. E também é uma maneira de exercitar a questão dos idiomas, né? Tanto do inglês quanto do espanhol. Todo o pessoal que trabalha no serviço consular, né? Diplomático, eles falam, né? Vários idiomas. É uma visita muito interessante. Aí, no outro dia, nós saímos de Brasília e vamos deslocar para a Chapada dos Veadeiros, exatamente para Alto Paraíso, né? E nesse dia, no percurso, a gente vai parar por 2 motivos: para fazer um almoço no meio dessa viagem, que é rodoviária, né? Mas principalmente para visitar pontualmente um sítio arqueológico muito importante, né? Num parque temático, mas lá, nesse caso, a gente vai parar com essa finalidade pedagógica. Então, eles vão ser acompanhados até o sítio arqueológico, nós vamos fazer o reconhecimento dele, a interpretação do local e seguimos até Alto Paraíso. Nesse dia em Alto Paraíso, a gente vai chegar muito próximo a gente vai fazer atividades bem curtas, sem muita exigência, né, física, para que eles possam descansar. E no dia seguinte, aí sim, trabalhar mais essa questão dos interesses mais ambientais, tanto para conhecer a geografia do Planalto Central, como também para fazer uma imersão no Cerrado brasileiro, né, no que tem de mais significativo do Cerrado brasileiro. Então, eu tinha de conhecer o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que não fica propriamente em Alto Paraíso. Alto Paraíso é a cidade que a gente acomoda eles porque tem mais estrutura para hospedar. Então, eles vão fazer mais uma curta viagem, estradas de terra, bem Planalto Central mesmo. E aí eles vão realmente fazer uma imersão no parque. Roda de conversas, a trilha até as corredeiras, parada para lanche reforçado. Nesse dia, nós levamos da pousada um lanche para que eles façam lá. Tá? Lá não tem essa estrutura, né, para alimentá-los. E aí, depois, eles voltam e fazem um almoço tardio. Tá? Então, eles vão fazer uma refeição mais completa no retorno. É uma orientação do colégio que já nos foi passado, porque essa atividade, no calor do Cerrado brasileiro, do Planalto Central, realmente pode ser extenuante para os alunos. Então, a gente vai fazer na medida, né, que eles possam fazer. Né? Então, a gente tem muitas opções de trilhas, a gente pode aumentar ou diminuir o percurso. Tem uma orientação que os guias que são credenciados do parque, lá nem se a gente quisesse, tem de ser os guias locais, que atendem, eles já estão orientados para atender essa demanda do colégio. Tá? Então, do ponto de vista pedagógico, são esses lugares visitados com essas finalidades, que atendem perfeitamente à proposta do estudo de campo. Ok? Qualquer dúvida em relação a isso, o professor, nós também estamos à disposição para falar. Vou chamar o Tuca agora, que ele vai falar um pouquinho da organização e logística de tudo isso. Obrigado, Pim. Bom dia a todos, pais presentes e ausentes online. Eu vou falar um pouquinho sobre a nossa estrutura, sobre nossa organização, né? E até para a gente tirar algumas dúvidas de vocês. Então, minha parte vai ser mais essa. Eu acho que a partir do momento que acreditamos que estamos fazendo um estudo do meio, fazendo uma saída pedagógica, a partir da segurança e qualidade são 2 palavras-chave aí dentro da empresa. E a gente precisa trabalhar muito com essas 2 palavras, justamente para a gente ter a maior qualidade, o melhor aproveitamento e, com certeza, a melhor segurança aí para os filhos de vocês, porque sabemos da responsabilidade e estamos acostumados a trabalhar com isso. Então, para nós também, nos dá uma tranquilidade e, com certeza, para vocês também, né? Então, nós vamos começar aí com a nossa estrutura de profissionais. O Pinha aqui já conversou um pouquinho sobre os educadores que fazem parte dessa estrutura,
mas nós temos um coordenador na viagem, que essa pessoa organiza toda a logística, tem um contato direto com os professores, qualquer situação, qualquer tempo, sempre passando para a monitoria, para a gente sempre ter com o máximo de organização aí o nosso passo a passo e nosso dia a dia. Nós temos também a equipe de monitoria, que estará o tempo inteiro com os filhos de vocês, e é muito importante ressaltar que essa equipe de monitores são monitores profissionais, são monitores especializados na área do pedagógico, principalmente, porque tem todo um vocabulário, tem uma postura, tem uma organização, tem uma visão um pouco mais periférica, para que a gente tenha esse controle dos alunos e para que fique sempre esse roteiro, essa viagem, esse estudo, sempre com segurança, tá? É muito importante aí a gente conversar também e ressaltar a importância de ter um socorrista dentro desse roteiro em qualquer saída do Santo Américo. Esse socorrista é um bombeiro. Esse bombeiro está acostumado também a trabalhar conosco. É muito importante que esse bombeiro também sempre dá o curso de primeiros socorros para toda a equipe, para toda a monitoria. Por mais que a gente praticamente não utiliza, né, esse serviço de primeiros socorros, graças a Deus, é o que a gente espera, mas a gente sempre tem que estar reciclando. E essa pessoa que está acostumada no dia a dia, sendo um profissional da área, com certeza nos traz aí uma segurança bem maior no nosso dia a dia, tá? Muito importante a gente conversar um pouquinho sobre aeroporto, como vocês controlam os alunos do aeroporto, nos passeios, nas atividades, nos hotéis. Então, a gente vai começar falando rapidamente do aeroporto. Sempre a gente faz o check-in distribuindo organizadamente a monitoria, o coordenador sempre vai organizar isso daí, para que a gente sempre tenha esse controle. Não é o pessoal que vai fazer o check-in e já vai para a sala de embarque. Não, pessoal, tem todo um procedimento, a gente espera todo o grupo, mais uma vez, somos um grupo, né? Então a gente precisa respeitar os momentos de cada um, respeitar o processo, e a partir do momento que a gente fez o check-in de todo mundo, a gente reúne, a monitoria vai para a sala de embarque com eles, o coordenador fica na parte de fora, faz contagem 1, 2, 3 vezes, se precisar 4, 5. Então a gente tem esse controle a todo momento e a monitoria sempre, em todo momento, está fazendo contagem em todo momento do roteiro, justamente porque não existe a gente esquecer aluno para trás. Às vezes pais perguntam, mas como vocês controlam? Vocês não conseguem, vocês não esquecem ninguém para trás? Não tem como. A partir do momento que a gente se organiza dessa maneira e faz essa contagem o tempo inteiro, não tem erro, não tem como a gente ter nenhum probleminha aí com os filhos de vocês. Então, a gente vai para a sala de embarque, a gente respeita, a gente instrui os alunos, lógico, em relação à organização do voo, em relação ao respeito entre nós, entre as outras pessoas também, porque a gente quer o respeito das outras pessoas também, e acredito que isso daí faz parte também, aí sim, do nosso estudo, né? E a gente pega o voo e a gente desembarca em Brasília. Em Brasília, a gente tem um serviço de transporte que a gente já está acostumado também a sempre pegar essa empresa, então a gente acaba confiando também no motorista, na empresa de ônibus, ônibus com ar-condicionado, ônibus de alto padrão, águas no ônibus, porque Brasília é muito seca, né? É um lugar que faz muito calor, então a gente sempre vai bater também nessa tecla de hidratação, que eu acho que é bem importante. Então, esses serviços aí, com certeza, têm o máximo de qualidade que a gente espera aí para os filhos de vocês e atender às nossas necessidades. Inclusive, também nesse roteiro, a gente tem a nossa saída para o Alto Paraíso, então precisa ser um ônibus de qualidade também, motoristas competentes. Não temos pressa para chegar no destino, tá bom? Lógico que não vamos a 50 por hora, tem toda uma logística, uma programação, mas não existe o motorista ser apressado, não existe o motorista estar com pressa, então isso é função também do coordenador sempre estar ao lado do motorista, justamente para qualquer pisadinha errada, imediatamente o coordenador breca e troca uma ideia com ele. É muito difícil acontecer isso, mas eu acho que é importante aí vocês saberem, tá? Em Alto Paraíso, os roteiros que iremos fazer também, às vezes podem vir preocupações, nossa, como serão as trilhas, os locais que vocês visitam, vocês viram aí várias imagens maravilhosas, e é bem importante ressaltar que sempre a gente monta uma programação nesses locais aonde a gente tem a segurança. Então, tem inúmeros níveis de trilhas, tem inúmeros níveis de situações para a gente vivenciar, mas a gente nunca vai colocar os filhos de vocês expostos a riscos. Então, esses níveis são níveis positivos,
principalmente para a idade, para a faixa etária e para a segurança dos filhos de vocês. Eu acho bem importante a gente também comentar que eu não falei de uma pessoa que vai fazer parte agora, principalmente nesse momento dos hotéis, nas hospedagens, né? O São Paulo é um hotel de Brasília que a gente está acostumado também a ficar hospedado nele todas as vezes que a gente faz esse roteiro, e a gente tem a inclusão do monitor coruja, que nos acompanha o tempo inteiro também. Então, o monitor coruja é aquele monitor que vai ficar acordado a madrugada inteira. Então, o único momento que os filhos de vocês não serão assistidos será no quarto deles. O resto, pessoal, o tempo inteiro os filhos de vocês estarão aos nossos olhares. Então, a hora que a equipe descansa, o monitor coruja entra em ação e ele vai ficar acordado, sim, a madrugada inteira. Independente se será em Brasília ou Alto Paraíso, nas pousadas, nos hotéis que ficaremos hospedados. Qualquer problema, o aluno, se pensar em fazer alguma coisa errada, se passar na cabecinha dele, a hora que ele pisar o pezinho para fora do quarto, imediatamente ele vai se deparar com o monitor coruja. Então, não tem como ninguém escapar, não tem como eles tentarem trocar de quarto em relação até sexo, né? Ambos os sexos estarão separados por alas, mas a gente precisa, sim, tomar certos cuidados, até pela idade e tudo mais, mas sempre o pessoal do colégio vai estar instruindo os filhos de vocês, a gente também vai estar instruindo, então a gente também fala para vocês não se preocuparem em relação a isso. Deixa eu só fazer licença, Lógico. só um adendo, porque experiência, né? Na casa, estou 10 anos aqui, viajando com os meninos há 10 anos. Os quartos, eles são montados pela equipe de orientação educacional e de convivência, com consulta aos alunos, claro, né? E os 5 professores vão. Os quartos dos professores também ficam estrategicamente posicionados. Então, eu lembro que o meu quarto ficava sempre do lado do quarto dos danados. Então, a gente também faz isso, né? Distribui o quarto dos professores, os meninos e as meninas ficam separados, então os professores, né, ficam estrategicamente posicionados no corredor dos meninos, as professoras no corredor das meninas, e aí o monitor coruja fica... Eu digo que a gente nunca coloca pijama, a gente dorme de roupa, porque o monitor coruja, sempre que tem algum problema, bate lá na nossa porta e a gente vai acudir. Então, sempre tem um quarto de um professor perto dos meninos, tá bom? E os monitores também, tá bom? E o Sim. coordenador também. Pessoal, 2 detalhes aqui para eu encerrar, que são bem importantes. Quando vocês forem preencher a ficha médica, a gente pede para que vocês coloquem o máximo de informação possível, que isso para nós facilita. Principalmente restrição alimentar. Isso é muito importante. Caso alguém tenha alguma alergia a algum alimento, algum procedimento, coloque isso por gentileza. Todos os locais que iremos fazer as refeições têm uma variedade gigantesca. Então, não se preocupe se seu filho é alérgico a tal alimento ou outro alimento, com certeza teremos opções. E muito importante na ficha médica também, qualquer medicamento controlado, né? Qualquer situação que tenha uma necessidade um pouquinho especial, com certeza o colégio será informado, e é importante a gente saber também. Então, mais uma vez, a gente tem um socorrista e nunca a gente vai medicar nenhum filho de vocês sem antes comunicar a coordenação e comunicar vocês. Sim. Só voltar para o hotel e para a pousada, por Sim. gentileza, porque para os pais, as 2 pousadas são 2 pousadas diferentes, porque elas são pequenas, né? Então, uma pousada vai comportar o grupo dos meninos e uma pousada o grupo das meninas, ok? Elas ficam muito próximas, mas colocar todos os meninos, todos os alunos numa pousada só, ia ficar tudo muito apertado para eles, e eles iam perder o conforto. Então, são 2 pousadas diferentes, né? Porque cada grupo vai ficar numa pousada com um grupo de professores e monitores, tá? Isso é importante frisar. Acho que é importante ressaltar só a proximidade delas, tá bom? Não se preocupe em relação a isso. E terão equipe da trilha nas 2 pousadas. Também podem ficar tranquilos em relação a isso. E também, para eu finalizar, eu aconselho a vocês sempre instruírem os filhos de vocês para que eles não dêem nenhum remédio para nenhum aluno e não recebam também. Qualquer tipo de remédio pode ser o mais simples, mas às vezes um aluno pode ser alérgico, o outro a outro tipo de remédio. Então, isso daí não serve, na verdade, só para viagem, né? Acho que serve aí para a vida inteira. Tá bom?
A gente sempre conversa com eles antes da saída da escola, principalmente em relação aos equipamentos eletrônicos, né? Eles vão levar celular, eles vão fazer registros fotográficos, mas a responsabilidade é completa dos alunos em relação à perda, a qualquer coisa que aconteça com os equipamentos, né? Então, é claro que em momentos em que essas fotos não forem necessárias, nós pediremos para que eles deixem os celulares nos quartos, né, dentro do hotel. Mas é importante salientar que a responsabilidade é sempre deles. Perto da viagem, a gente manda também para casa um checklist, né, de itens essenciais para a viagem. Não sei se alguém tem alguma dúvida, se vocês querem fazer alguma pergunta. Luizinho, se tiver alguma pergunta, eu só vou levar o microfone, porque como tem os pais em casa, para eles ouvirem. Como é que é a questão do celular? Não entendi a pergunta. Qual questão? O celular é liberado porque faz parte, o celular faz parte é um instrumento de captação de imagens, né? Faz parte do caderno de campo. Em algumas atividades, o registro das fotos vai ser importante. Ok? É bom salientar só um procedimento do celular durante as explicações do educador, porque serão paisagens maravilhosas, vários momentos assim que eles terão essa oportunidade. Então a gente sempre vai instruir também esse momento, né? Não que a gente vai proibir, mas instruir enquanto o educador estiver falando, no caso, para observar, prestar atenção, e sempre qualquer local que a gente for visitar, a gente dá um momento para eles registrarem essas imagens, esses momentos aí, tá bom? Exatamente essa dúvida. E outra dúvida, o STF, eu sei que eles estão fechados para visitação depois do vandalismo, mas pelo que eu entendo, tem colégios que estão conseguindo fazer essa visita via contatos, porque já fazem esse roteiro há muito tempo e já tem os contatos para entrar. E estão conseguindo levar, porque é uma pena, eu assim, acho que uma parte importante era essa visita, né? Quando eles faziam, sempre via as fotos dos anos anteriores e dava vontade. Realmente é um local maravilhoso, é uma experiência diferente, o PIN vai comunicar a vocês aqui. Então, como nós falamos, né, nos dois casos, tanto do Congresso como do STF, nós já temos substitutivo, mas nós estaremos até a viagem monitorando isso, tá? Então, a informação que nos chegou pela operação é que as sessões acontecem no anexo do STF e que não tem galeria e não tem visitação, porque o prédio histórico, de fato, é o prédio que foi destruído, mas também é muito interessante que eles vejam, né, a sessão acontecendo, né? Mas as informações que nos chegam que não é possível assistir nesse Até a momento. viagem nós vamos checar, Mas nós vamos porque estar, há a possibilidade de, se caso acontecer, de a gente conseguir essa autorização, as faculdades de direito estão conseguindo, mas a gente está tentando até a viagem, se a gente conseguir, a gente... Sim, exato, exato. Então, ali são conversas, né? A gente precisa tentar inserir. fazemos vários colégios. Eu só queria falar uma coisa do celular. Quando a minha filha foi, a minha preocupação era essa: filha, mas vocês vão ficar no telefone, né? Mania de menina. Ela falou: mãe, a viagem foi, quando ela voltou, a viagem foi tão boa, foi tão intensa, tinha tanta coisa maravilhosa que a gente mal olhava, a gente só tirava foto. Então, acho que não é um problema o telefone. Perfeito. Eu vou falar de eu e o Laje, né? Experiência com viagem de 9º ano, todo ano, nós sempre íamos às viagens. Eles nem lembram da existência do celular, porque, primeiro, que eles estão há muito tempo sem viajar juntos, né? Então, eles não pegam, eles pegam para fazer os registros mesmo, e eles estão o tempo inteiro. As atividades são tão intensas, quando eles chegam ao hotel, eles estão tão mortos, né? Que eles querem ficar juntos, assim, né? Muitas vezes a gente fala: vocês não vão fazer, não, deixa a gente aqui. E eles ficavam conversando, exatamente. Então, não tem... essa não é uma questão com a qual a gente lida no 9º ano, tá? A companhia aérea... Todo checklist a gente vai mandar para vocês uma semana antes da viagem. Caso a gente consiga, a gente envia também a pergunta foi em relação à roupa, né, social. A gente envia esse checklist para vocês. Fiquem tranquilos, tá bom?
Essa questão da roupa também é a grande pergunta que eles fazem. Se vai precisar levar terno, sapato social, gravata, as meninas longo. Se a gente conseguir o STF, é imprescindível a roupa social. No TSE, a roupa social não é obrigatória, ela é opcional, mas há um dress code. Você não pode entrar de bermuda, você não pode entrar de camiseta com muito detalhe, muita estampa. Então, esse checklist e essa roupa, a gente vai passar até uma semana antes da viagem, né? E se a gente conseguir STF, é melhor ainda, porque, de fato, os alunos que já fizeram a viagem para Brasília, o que marca é a vivência também no STF. A possibilidade de assistir a uma sessão plenária, de ver todo o linguajar dos ministros, todo o trâmite processual. Então, vai ser uma perda, mas a gente está monitorando até uma semana antes, a gente consegue confirmar. Outra coisa também, quando vocês entram, né, no site, fazem toda a inscrição, né, a inscrição de... Hã? Não, é o No aplicativo site. da trilha. Isso. Sim, todo o link sim. E aí, quando vocês acessarem, por exemplo, se vocês tentarem agora, vão pedir um código. Eu vou enviar esse código para vocês, porque o 8º ano tem um código, 9º ano tem um código, 7º ano tem um código. E cada inscrição de cada aluno, né, daí gera um QR Code, que é a pulseira de identificação de cada aluno. Então, todos os dados estarão, né, registrados nesse QR Code, aonde no dia da viagem, cada aluno receberá, né, a sua pulseirinha personalizada, e daí fica mais fácil a gente, através do Palm, ver telefone, o SOS do aluno mesmo, né, alergias, medicação e tudo mais, tá? A comunicação oficial vai ser feita por meio da equipe pedagógica. É claro que eles estão com celular e vocês conseguem conversar com eles, mas em locais em que o sinal não é muito bom, vocês talvez não consigam, mas a equipe pedagógica vai ficar em contato comigo o tempo inteiro, né? Os professores, o Tiago que vai estar junto com eles. Então fiquem tranquilos, porque há um canal de comunicação oficial, né, entre coordenação e famílias, ok? Uma parte de seguro de viagem, hospitais, isso já tem mapeado, porque pode ter Isso, tem diversos planos seguro de de saúde viagem. diferentes. Tem o seguro de viagem, eles Já está podem... nesse valor, já, não? Já está nesse valor, exatamente. Só complementando, importante, né? Em Brasília a gente tem ali, estaremos na capital, muito fácil acesso a qualquer situação. E Alto Paraíso também, ele é estrategicamente dentro do roteiro, justamente por ser um local na Chapada onde tem uma maior estrutura, caso tenha alguma situação, tá bom? Mais alguma dúvida, Luiz? Companhia aérea. Gol. Ok. Sair de chegada aqui na escola. A gente já teve alguns anos em que alguns pais quiseram buscar as crianças no aeroporto, mas isso para a gente é muito difícil em relação ao controle das crianças. Então, nós nunca liberávamos as crianças no aeroporto, então nós trazíamos para cá para o nosso controle mesmo, enfim, para a organização da equipe toda e segurança principalmente. Eu vou mandar o modelo de autorização de viagem, de hospedagem, há necessidade por lei de reconhecimento de firma das assinaturas, mas isso tudo eu mando para vocês por aplicativo, tá bom? Sim, tudo Tudo incluso. incluso. Tudo Tá? incluso, No pessoal. valor. A pergunta era se o valor do aéreo estava incluso. Ok? Eu fico à disposição para outras dúvidas. O Arno, o e-mail do Arno está na apresentação, vou mandar a apresentação da trilha, a do Arno, todas essas informações do roteiro, link, o código do 9º ano para que vocês possam acessar o aplicativo. Uma semana antes da viagem, a gente manda o checklist para casa, né? Mãe das meninas, cuidado com o tamanho das malas e a quantidade de coisas, porque eles carregam as próprias malas para o quarto, então elas levam itens desnecessários sempre. Então, tomar cuidado, fazer uma checagem, né, um double check antes de sair, para que elas não levem. Eu falo, meu Deus do céu, onde é que vocês vão com tanta coisa assim? Ai, professora! Então, não tem tanta necessidade do extra, tá? Mas uma semana antes eu mando esse checklist para vocês.
A gente está fechando ainda, eu não quero colocar o nome, que vou avisar. Estou esperando a confirmação das professoras por causa dos compromissos particulares, de família. Então, assim que elas confirmarem, eu divulgo o nome para vocês também, tá bom? Obrigada, muito obrigada. São 5. São 5. Isso. Tá bom? Vai o Thiago como orientador de convivência, 2 professores que ficam com o grupo dos meninos e 2 professoras com o grupo das meninas. Só um minutinho que tem mais uma pergunta. As faltas... a gente conversa com a Lumine e aí as aulas são repostas, tá bom? Obrigada. Obrigado, boa semana a todos.